Boa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Religião e Filosofia. Hoje eu quero continuar aqui ouvindo um vídeo do Marcos Andrade Abraão, e agora ele está falando que o Jesus histórico foi uma criação, né? Agora está na moda as pessoas virem na internet, através de grupos de WhatsApp, blogs, sites, páginas de interação social virtual, as chamadas redes sociais, falarem que Jesus não existiu. É moda isso. Então, vamos ouvir um pouquinho aqui. E assim por diante. Então havia muitas contradições. E a gente começa a entender que aquele Yeshua, aquele Jesus do Novo Testamento, aquele personagem com toda aquela história, na verdade ele não existe. Ali é uma coxa de retalhos de vários personagens, inclusive um personagem que é chamado Yeshua, que viveu em outro tempo, não naquele. Ele está dizendo aqui, não sei se deu para vocês ouvirem o áudio, que Jesus foi uma criação, né, uma invenção, e que aquele Jesus do Novo Testamento ele não existiu. Eu sinto muito em desapontar o nosso amigo Marcos Andrade Abraão, porque a Enciclopédia Britânica, a mais recente edição da Enciclopédia Britânica, emprega mais de 20 mil palavras para descrever a pessoa de Jesus. Tal descrição ocupa mais espaço do que foi dado a Aristóteles, que é uma figura histórica, não é? Cícero, Alexandre, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé ou Napoleão Bonaparte. A figura Jesus tem ocupado grande parte da Enciclopédia Britânica, que é um documento de credibilidade inquestionável, pela pesquisa, pela seriedade. Então, só pessoas desavisadas ou, vamos dizer, pesquisadores amadores é que vão dizer que Jesus não existiu. De duas uma. Ou vão fazer isso por puro apaixonamento religioso, antagônico ao cristianismo, para tentar estigmatizar os cristãos e enfraquecer a figura histórica de Jesus e assim conseguir apagar Jesus da história. O interessante é que desde a morte e ressurreição de Jesus, ninguém jamais conseguiu apagá-lo da história. Vou continuar lendo aqui. Acerca do testemunho de muitos relatos seculares independentes sobre Jesus de Nazaré, essa enciclopédia registra que esses relatos independentes comprovam que nos tempos antigos, até mesmo os adversários do cristianismo jamais duvidaram da historicidade de Jesus. Né? A qual pela primeira vez, e em bases inadequadas, veio a ser questionada a historicidade de Jesus por vários autores do movimento intelectual iluminismo do século XVIII até o século XIX. Então, nesse momento aí, o iluminismo, quando surge no mundo, trazendo uma perspectiva intelectual, com o advento e consolidação da ciência, o advento mais forte ainda da filosofia, porque a filosofia tinha sido enterrada quando a teologia papal veio, estabeleceu ali, até chegar à Idade Média na sua plenitude. Aí essa Idade Média foi quebrada também por um movimento intelectual chamado de o Renascimento. Renascimento, como a própria palavra já diz, é aquilo que renasce. O que renasceu no Renascimento? Olha aí o pleonasmo, né? O que renasceu? Renasceram as narrativas míticas greco-romanas, que haviam sido deixadas de lado, e a teologia cristã ocupou boa parte da história na Idade Média. Renasceu, veio com muita força. A filosofia, especialmente a filosofia socrática, também a pré-socrática, mas com muita força a socrática, que nós temos ali de Sócrates, Platão, Aristóteles e por aí vai. E todo esse movimento intelectual quebrou a Idade Média. Destaque para Galileu Galilei, que agora nós temos não a perspectiva científica, mas um movimento, não a perspectiva filosófica, mas um movimento científico, onde ele abala as estruturas
da teologia papal, quando ele faz o telescópio e aponta para o céu e descobre que o que está em movimento, na verdade, é a Terra e o Sol está parado. A igreja pregava diferente, talvez com base naquela história lá de Josué orou e o Sol parou, não é? Muito bem. Mas aí, quando veio a idade, o Renascimento, aquele fluxo de pensadores ao longo da história, no século XVIII nós tivemos o ápice desse movimento, vindo assim o iluminismo, que como o próprio nome diz, é aquilo que ilumina, um movimento de iluminação no mundo. Aí tudo passou a ser questionado, né? Destaque para a figura de Jesus. Por quê? Qual foi o ponto central desses questionamentos que envolveram a figura histórica de Jesus? Um deles é porque, como agora tinha uma perspectiva científica e filosófica, ficava quase que impossível, inconcebível, aceitar que um homem era a manifestação de Deus, né? Uma teofania no grego. Theo, Deus, e fania, manifestação. Jesus, no caso, para nós cristãos, é uma teofania, uma manifestação de Deus. Então, intelectuais e pessoas com os dois pés na ciência disseram, isso não existe, né? Então, nós tivemos uma confusão de abordagem, porque eles abordaram concomitantemente tanto o Jesus histórico, que é o homem que existiu, que viveu, conforme diz o historiador agnóstico Bart Ehrman, que ele viveu enraizado no primeiro século, na bacia do Mediterrâneo, especialmente ali na Galileia, né? E Bart Ehrman vai identificar Jesus como um pregador apocalíptico, assim como tiveram outros pregadores apocalípticos. Jesus também foi um deles, na perspectiva de Bart Ehrman. Reza Aslan também, que é um historiador iraniano. Esse também tem um best-seller que é Os Zelotas, né? Todos esses identificaram Jesus sem o menor problema. Agora, o próprio Bart Ehrman vai dizer que Jesus, ele não é necessariamente uma unanimidade na academia, né? Que é a ciência que vai estudar a historicidade de Jesus, assim como outras também, figuras históricas, mas Jesus na história, a maioria dos acadêmicos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, não tem dúvida da sua existência. Ele é muito bem documentado, não são minhas falas, são as falas do próprio Bart Ehrman, que eu estou sempre pesquisando. E aqui eu estou com evidência que exige um veredito do Joseph McDowell, né? E a página é 83 e ele está falando aqui da Enciclopédia Britânica, que documentou Jesus muito bem. Aí ele fala que até os inimigos do Evangelho e de Jesus não tinham dúvida da sua existência. Então essa fala aqui do nosso amigo, o Marcos Abrão, ela não corrobora, né? É uma falácia da parte dele. Vamos continuar ouvindo. Tempo que é relatado no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, na verdade, pegou história de várias pessoas e montou uma história. Obviamente, Roma. De onde ele tirou isso? Que o Novo Testamento pegou várias histórias e montou uma história. Qual que é a fonte dele? Ele não tem fonte para isso. O Marcos Andrade, né? Marcos Andrade Abraão. Ele não tem base para isso. Hoje, isso está muito na moda. Tanto judeus ou pessoas que se passam por judeus em grupos de WhatsApp dos quais eu participo, ficam dizendo que Jesus foi uma criação de Roma. Quando a gente faz a pergunta mágica, nos dê uma fonte inquestionável, irrefutável dessa sua alegação. Eles não têm. O que eles têm são apenas preconceitos a respeito da figura histórica de Jesus. Até agora, ninguém conseguiu acabar com o cristianismo e solapar a fé daqueles que têm Jesus. Agora, o Jesus histórico é uma pessoa que a história já documentou, está claro, ninguém tem dúvida quanto a isso, a maioria dos acadêmicos não tem, e mais de 2 bilhões de cristãos não tem dúvida acerca disso. E o Cristo da fé é que é uma matéria para ser debatida. Entre os cristãos, não, porque os cristãos acreditam no Cristo da fé. Mas entre os acadêmicos, porque o Cristo da fé é o homem espetacular, o homem que nasce de uma virgem, que anda sobre as águas, que morre e ao terceiro dia ele ressuscita e é recebido nas alturas.
tinha o poder, né, para controlar todos os historiadores da época, e aquela história contada passou como uma história real. Então, achismo dele, dizendo que Roma controlava os historiadores. Peça-lhe uma fonte. Ele não tem. Eu desafio o senhor Marcos Abraão a nos mandar aqui uma fonte. Me refute. Prove historicamente, academicamente, que Jesus não existiu. Não é? Eu estou muito tranquilo quanto a isso, porque nos grupos onde eu participo de WhatsApp, também Facebook e outras plataformas de debate, estou muito tranquilo devido às últimas descobertas que nós tivemos acerca do Novo Testamento. Como, por exemplo, em 1994 veio à tona o descobrimento do túmulo do sumo sacerdote Caifás. Isso só está no Novo Testamento, essa figura aí. No Velho Testamento não aparece. Né? Se tem uma outra fonte histórica extra-bíblica que fala de Caifás, até agora eu não lembro. Eu não lembro. O Novo Testamento está sendo confirmado. Já foi confirmado também a existência do Batista, né? Primo de Jesus. O irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, para nós que temos fé em Jesus, que é o Tiago, foram documentados, não passaram despercebidos pelas lentes da história, especialmente do historiador judeu Flávio Josefo. E este cita Jesus nominalmente. Né? Cita Jesus nominalmente. A maioria dos acadêmicos já debruçaram sobre essa questão do Flávio Josefo, testemunho flaviano, e tem conclusões que realmente o José falou de Jesus. Qualquer coisa fora isso é mimimi, tá? Eu vou parar por aqui porque eu não gosto de deixar um vídeo muito comprido, senão vocês não vão assistir até o fim. Deixe seu like, acione aí o sininho para você receber novos vídeos e eu estou sempre aqui atento, né? Deixe o seu comentário, concorde, refute, enfim. A historicidade de Jesus, parte 2.